Bom dia, boa tarde, boa noite, bom. Já vou causar polêmica, já vou dizer que hoje eu vim falar de um livro que eu acho que não gostei. Tenho motivos pra não ter gostado dele. Vou falar um pouco sobre isso hoje, mas não fica bolado não se você gostou, ou então também não desanima pra ler, porque é uma experiência literária e eu acho que é válido. Mas eu já queria começar de um jeito diferente hoje o vídeo, então já tô falando que eu não gostei muito não. Eu estou falando de Fábrica de Vespas, do autor Iain Banks, publicado aqui no Brasil pela Dark Side Books, nessa edição maravilhosa. Aqui nós vamos conhecer o Frank, que é um garoto de 16 anos que vive numa ilha. Tendo em vista que o contexto em que o Frank se encontra é importante para o livro, eu destaco alguns pontos. O Frank vive só com o pai, porque o irmão dele foi preso, e a mãe dele meio que abandonou ele há muito tempo atrás. O Frank não tem amigos, então ele meio que desenvolve as atividades e brincadeiras dele sozinho pela ilha, fazendo várias coisas, desde armadilhas a locais assim secretos. E ele raramente vai pra cidade, aliás, acho que nunca vai pra cidade, na verdade. O Frank não é registrado, ou seja, ele não tem uma identidade, um RG. É como se ele não existisse, e é assim que o pai dele gosta de mantê-lo. E por fim, Frank é um psicopata e já matou 3 pessoas. Ou seja, estamos falando sim de psicopatia infantil, né? Assim, a princípio a proposta é a formação de um psicopata, mas eu vou falar um pouco por que eu acho que não é exatamente a formação, mas a apresentação da parte psicopata dessa criança, desse adolescente. A gente não sabe muito bem se o Frank se importa com o pai ou não, mas quando ele recebe um telefonema do irmão dele e descobre que o irmão dele fugiu da prisão, ele demonstra muita preocupação. Então, assim, a gente meio que acha que o Frank se importa, sim, com o irmão Eric, né? O irmão dele se chama Eric. E o Eric, ele foi preso porque ele foi acusado de maus tratos a animais e também de cometer bullying violentos com outras crianças. Mas aí tem um detalhe interessante, porque aos poucos nós vemos que quem maltrata os animais realmente é o Frank. Frank, cuja fábrica de vespas é um local que ele meio que criou, assim, onde ele, através de torturas, acredita que ele recebe informações e conselhos de vespas que ele tortura e maltrata. E dentro dessa fábrica existem várias formas de tortura e todas elas são muito descritas aqui no livro. E ele não só maltrata vespas, mas também outros animais. Inclusive na fábrica ele possui uma coleção de crânios de animais, assim, de cães, de gaivotas, de coelhos. E o Frank, ele tem um lance que eu acho muito hipócrita, que é tipo, ele sente pena da ideia de o irmão dele ter maltratado cachorros. Ele sente pena dos cachorros. Gente, falando um pouquinho mais do personagem, o Frank, ele é muito anti-higiênico. E as observações que ele faz, a descrição das coisas nojentas que ele faz, é evidente que é pra te deixar desconfortável. É como se ele fizesse isso sabendo, porque é coisa muito íntima, é coisa assim que você não gosta de expor, e aqui o autor, ele expõe absolutamente tudo. Claro que é uma proposta, né, gente? Mas não é tão fácil pra quem tem imaginação fértil. O Frank, ele é um garoto misógino, racista e bastante gordofóbico. Sobre a construção desse personagem, é incrível essa narrativa, assim, eu reconheço isso, porque, meu Deus, é potente ao ponto de fazer com que o Frank entra na sua cabeça. Às vezes eu parava pra pensar sobre o que eu tava lendo e eu percebia que eu estava muito mergulhada nessa narrativa, e por isso que eu tava sentindo tanto asco ou tanta agonia, aflição por conta da extrema crueldade que existe aqui dentro. Foi muito impactante e, de certa forma, inteligente, né, do autor escrever dessa maneira, em primeira pessoa, porque tem coisas, observações, assim, que ele coloca na cabeça do Frank, né, pra gente compreender, que dá uma outra dimensão pra tudo que ele tá fazendo, pra todas aquelas maldades, pra todo o entendimento, pra como ele enxerga a maldade que ele causa pra um animal, por exemplo, quando ele sabe que é apenas pra amaciar o próprio ego, assim. O Frank, ele não é uma pessoa de todo hipócrita, na maioria das vezes sim, mas ele também percebe as coisas que ele faz. Mas isso não causa mais simpatia não por ele. É tão forte a descrição da personalidade dele nesse aspecto brutal do livro, psicopata, que eu cheguei sim a cogitar desistir da leitura, porque eu não estava aguentando, principalmente as partes de descrição, o prazer que ele sentia na fábrica de vespas. É uma coisa muito intensa e não é tão fácil de digerir para pessoas como eu, sei lá, que sentem
forte isso. Eu não aguentava esses maus tratos e como o Frank via isso, é muito tenso. Com certeza esse livro me despertou muita agonia, aflição e cansaço também, já eu falo um pouco sobre isso. Mas também por conta das mortes. Lembra que eu falei que o Frank já matou 3 pessoas? Pois bem, ele nos conta todo o planejamento dessas mortes, toda vez que ele tinha uma ideia de como ele ia matar aquela pessoa, e o sentimento primordial disso não era ódio. Aí é que tá, assim, claro que pode ter tido, mas, nossa, é uma coisa tão sem sentido, quer dizer, dentro disso pode fazer sentido, nossa, eu tô me enrolando toda, mas é que eu não tenho propriedade pra falar sobre essa área da psicopatia. Eu só posso falar mais do que eu senti nessa experiência. Agora, gente, a gente se preocupa, a gente se pergunta o que tá acontecendo. As mortes que o Frank causa são muito macabras e são muito objetivas. Eu achei muito mirabolante. Certo, sem ser tão redundante assim, vamos lá para as partes que não me agradaram neste livro. É um livro muito violento. É um livro violento demais. Eu já li outros livros violentos, sim, mas eu acho que o fato de se passar na mente de um psicopata dessa forma, como foi descrito aqui, tornou a violência maior, mais intensa, mais densa, talvez. E isso me deixou mal. Em questões mais técnicas, talvez, eu diria também que é um livro cansativo por ele ser muito repetitivo e monótono a certo momento. Muita descrição dos planos do Frank pra maltratar aquelas vespas, ou então do planejamento, das maquinações, de tudo que ele tá fazendo. Só que é muito, é muito. Então tem uma hora que você fica assim, ai meu Deus, não aguento mais, passa. E quando vê, você já tá meio assim, empurrando com a barriga. O tempo todo eu acho que vai acontecer alguma coisa, principalmente pelo fato do Eric estar por aí, né? E ele fica ligando pro Frank. Então a gente fica assim, nossa, esse reencontro, uma hora vai ter um ápice. Mas eu não senti esse ápice. Eu meio que senti que eu fui preparada pra algo que não aconteceu. Eu confesso que eu li até o final porque eu queria saber o que aconteceria, e também porque eu li uma resenha no Scooby que falava do final, não spoiler, mas falava que o final tinha sido impactante. Eu fiquei, bah, tomara que seja uma coisa bem louca. Eu achei que haveria uma reviravolta, algo assim. De certa forma, a proposta se mantém imprevisível. Contudo, eu achei que, de modo geral, o livro ele é só polêmico por conta da temática e da enorme violência, assim, que é constante aqui dentro. Algo que te tira da zona de conforto, então, naturalmente, né, pega desse jeito. São tratos, bombas, explosões, tortura animal. Como o Frank matou aquela pessoa, o Eric tá ligando pra falar merda. Mais explosão, decapitei um coelho, matei alguém, odeio isso, odeio aquilo. Nada acontece, decapitei uma gaivota. Ai, meu Deus! Sabe, ficava sempre ações assim muito semelhantes, então tem uma hora que você fica, ai... Sobre o final, a gente acaba sabendo o que aconteceu com o Frank, né? Porque o Frank, ele tem meio que um mistério lá dentro da casa. O pai dele esconde alguma coisa dele, e a gente fica querendo saber o que é, porque tá dentro de uma sala que o Frank não tem acesso, então a gente torce pra que ele tenha em algum momento. Mas, sinceramente, eu não gostei do final. Eu não sei se ele tentou jogar uma bomba pra gente em meio a todo esse caos, que já tava bem caótico, um caos bem caótico. Ou se ele quis justificar o temperamento do Frank também. O que ainda assim, pra mim, foi muito falho. Pra mim, foi mais uma informação tensa no livro do que aconteceu com Frank, e que se torna um pouco mais agravante porque foi escondida dele a vida toda. Mas não me chegou como um desfecho. Pra mim, foi muito falho. Não me pegou como aqueles finais abertos que a gente fica refletindo, sabe? Eu senti meio que... Eu senti um estranhamento, coisa que eu gosto de sentir estranhamento. No entanto, esse estranhamento me pareceu muito superficial, porque o final me pareceu superficial. Não me deu sensação alguma que eu já não tivesse sentido no livro. É absurdo, mas não me chocou, porque eu fiquei o tempo todo tensa e nessa atmosfera, nessa realidade bizarra da vida do Frank, que pra mim esse final foi só mais um fator problemático dentro da vida dele. E daí, na página 232, bem no finalzinho do livro, eu vejo uma justificativa do autor através do personagem. Uma justificativa, assim, é uma justificativa tão forçada, tão nada a ver, pra tentar meio que conectar esse final bizarro com tudo o que acontecia. E qual o sentido o Frank encontrou depois dessa revelação toda? Um sentido assim que, meu Deus,
parecia final da Globo, assim, aqueles finais assim que você, nossa, de repente aconteceu uma coisa e em vez das pessoas terem um impacto, elas na verdade, então está tudo bem, na verdade, podemos rever as coisas agora, e tem um insight, aquela inspiração, e tudo partiu agora assim pra uma outra questão filosófica. Nossa, e aí o Frank faz uma reflexão muito ruim sobre a vida, pra ser um desfecho, assim, pra tipo, eu vou fazer um enfeite aqui pra esse desfecho muito chocante, até derrubei meu celular, muito, muito forçado. Gente, olha, se você gostou desse livro, que bom, assim, massa. Mas, gente, nossa, muito ruim. Não gostei desse final, muito ruim. Pra quem eu recomendo, né? Pra quem tiver curiosidade em relação à proposta do livro, é claro que é extremamente válido enquanto uma experiência literária. Eu gosto de livros que me tiram da zona de conforto, então eu estou aberta a eles, eu nunca vou negar algo que, por mais que pareça um tema muito tenso pra mim. Quem gosta de livros com psicopatas, né, com essa temática, talvez goste deste livro também. Porém, se você não consegue lidar com descrição de tortura de animais, não leia este livro, porque ele não vai fazer bem a você. Talvez eu tenha me enganado. Talvez dizer se eu gostei ou não deste livro é algo muito simples. Simplifica todo o significado que teve, né, de certa forma. O que eu posso dizer é que enquanto experiência literária foi interessante, mas enquanto história, enquanto outras coisas, não me agradou. Mas fica aí, né? Se você quiser ler, vá lá. É engraçado, porque esse autor aqui tem uma introdução do Iain Banks que fala sobre sua frustração ao tentar escrever e publicar ficção científica, mas não ter sucesso. Ele fala pra gente que este livro, ele escreveu o Frank numa ilha, mas ele queria fazer algo voltado pra um planeta e algo assim. Mas eu não senti essa vibe. Talvez tenha algum motivo pra que ele não consiga publicar as ficções. Que horror. Esquece que eu falei. Então é isso, galera. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você gostou, deixa um joinha aí, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Se você discorda da minha opinião, pode colocar aqui embaixo também. No mais, né, não vá apenas pela minha resenha, sempre procure ler o livro, né, caso você se interesse. Não tenha medo de achar que você vai perder tempo lendo um livro porque outra pessoa disse que era ruim ou não. Então é isso e tenha uma ótima leitura.